O boi que guardava o sábado. Capítulo 17. No dia seguinte, Nicolai conseguiu pôr-se em pé e voltar mancando para o alojamento. Não podia ir ao refeitório para comer, mas Yuri lhe levou um pouco de borscht e pão preto. Nicolai tentou agradecer ao guarda, mas Yuri fez um gesto como se não quisesse ouvir. Na tarde de quarta-feira, Nicolai achou que provavelmente conseguisse trabalhar um pouco, se não precisasse erguer algo pesado ou caminhar demais. Ninguém o seguia para ver se estava trabalhando, mas ele achou que faria uma espécie de declaração ao diretor, se fosse trabalhar algumas horas antes do entardecer da quarta-feira. A metade da semana se fora e o sábado despontava no horizonte semanal. Ele chegaria, e quando chegasse, Nicolai tinha a sensação de que o diretor o colocaria de novo na caixa. Tratava-se agora de uma batalha de vontades entre ele e o diretor. Parecia que o oficial desejava desempatar a partida a todo custo e, se não conseguisse, com certeza tornaria dolorosa a experiência para Nicolai. Mas, com dor ou não, Nicolai também queria vencer a guerra que agora se travava entre a força do governo e a lealdade a Deus. Nicolai trabalhou um pouco na quarta-feira e depois o dia inteiro na quinta e na sexta-feira. Agora ele recebia alguns olhares realmente respeitosos de outros prisioneiros. Todos percebiam que ele era completamente devotado ao seu Deus, mas Nicolai sabia que muitos deles não tinham ideia real do que isso teria que ver com o fato de sentar-se numa caixa de madeira por 10 dias de cada vez. Seria ele um religioso fanático? Um lunático? Seria um prisioneiro político tentando apenas fazer uma declaração política? Mais cedo ou mais tarde, Nicolai sabia que teria a oportunidade de contar sua história. Mais cedo ou mais tarde, alguém chegaria perguntando, e Nicolai teria a oportunidade de dizer por que se dedicava tanto a servir a seu Deus. Mas, por enquanto, os outros simplesmente observavam, com curiosidade, a vigilante fé de Nicolai. E quando o dia de sábado chegou, as coisas aconteceram exatamente como Nicolai sabia que ocorreriam. Ele foi colocado de novo na caixa. Impressionava o fato de que o diretor se apegasse a essa estratégia de disciplina. Toda vez que colocava Nicolai na caixa, o prisioneiro deixava de trabalhar por 10 dias e depois levava pelo menos um dia para recuperar-se e obter novas forças. Isso lhe deixava apenas 2 dias para retomar o trabalho de novo, antes de ser posto de volta na caixa. Se o diretor queria administrar um campo eficiente, trancar Nicolai por esses períodos prolongados de tempo não funcionava. Pelo menos não se ele quisesse contar com o trabalho de Nicolai. Isso não fazia muito sentido, mas a estratégia toda do governo soviético também não fazia muito sentido para Nicolai. Por que forçar uma pessoa ou um grupo de pessoas a desistir de algo que valorizam? Era como tentar forçar um homem a se voltar contra a própria família. Mas, claro, o diretor da prisão não se importava com isso. Ele não tinha religião. Nunca compreenderia a força da lealdade de Nicolai ao seu Deus e à família de sua igreja. Se entendesse, não teria jamais persistido em lutar contra a inamovível devoção de Nicolai ao serviço do seu Deus. E assim foi, enquanto as breves semanas de verão se transformaram no friozinho do outono. A geada chegou em agosto e depois um pouco de neve em setembro. Enquanto estava na caixa, Nicolai não conseguia dormir por longos períodos. A cada poucos minutos, ele tinha que acordar para movimentar as pernas e os braços a fim de manter a circulação. Quando chegaram os dias gélidos de inverno, em fins de outubro, Nicolai se preocupou. Como permaneceria vivo? Como permanecer aquecido, todo dobrado numa pequena caixa?
Nicolai não tinha certeza de que isso continuava importando. E, perecendo, pereceria. Se chegara o momento de entregar a vida por Jesus, então ele se sentiria em paz com esse destino. Mas, assim como estava resignado diante dessa possibilidade, também sabia que Deus tinha um plano para a sua vida, algo reservado para ele como testemunha sua, mesmo que fosse dentro de uma caixa. Era em momentos como esse que as Escrituras se tornavam o maior conforto para Nicolai. Suas passagens prediletas eram os Salmos 23, 91 e 140. Esses maravilhosos capítulos o ajudavam a se concentrar na verdadeira batalha que se travava, a batalha entre o bem e o mal. Yuri devia estar com pena de Nicolai novamente, porque certa manhã, quando levou ao pregador o pão e a água, também levou 2 pesados cobertores. A noite fora especialmente fria, e o gesto aqueceu o coração de Nicolai com gratidão para com Yuri e Deus. Os cobertores não o conservariam aquecido, mas abrandariam o frio das noites de inverno. A essa altura, toda a água do campo congelara. Até os barris de água trazidos diariamente da fonte se congelavam pela manhã. Durante os primeiros dias de inverno, Pétia, o cozinheiro, quebrava a espessa camada de gelo no topo de cada barril pela manhã. Mas quando as verdadeiras temperaturas do inverno começaram e caíam a 0 e abaixo de 0, a água se solidificava numa questão de horas. Pétia começou a pedir que Oleg levasse os barris para dentro da cozinha. Por causa das temperaturas extremas, Nicolai sabia que não podia deixar que a água congelasse. Ao permitir que a água começasse a gelar, ela faria com que caísse ainda mais a temperatura do seu corpo quando a bebesse. Dali em diante, ele sabia que precisava bebê-la imediatamente quando Yuri trouxesse a caneca. As horas de claridade agora eram poucas e as noites longas. A respiração de Nicolai produzia nuvens de vapor quando ele respirava, e quando ele puxava o cobertor ao redor do rosto, uma crosta de gelo se juntava rapidamente. Como ele conseguiu permanecer aquecido em temperaturas de congelar, ele não soube, mas de uma coisa tinha certeza: com Deus, todas as coisas são possíveis. Para Nicolai, ele era o socorro bem presente na tribulação.